orientação sexual diferente ou mesmo acredita em outro tipo de partido político? Como ensinar os filhos desde cedo a se relacionar com essas pessoas? Para bater um papo com a gente, eu converso agora com a psicóloga Eliane Dias, que vai conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Eliane, me diz, é preciso entrar com esse assunto desde cedo em casa, debater as diferenças desde cedo com as crianças, até mesmo com os adolescentes? É importante porque a gente vive num mundo, né, de diferenças, de diversidade muito grande. Então é importante a gente já ir conversando, já ir construindo, né, essa visão de mundo que a gente vai estar nos deparando a todo momento. Uhum. Então, isso tem a ver com a personalidade da criança também? Ou a influência dos pais tem fator determinante nessa questão aí dela se tornar um adulto preconceituoso? Eu acho que assim, com a orientação dos pais, né, agindo com naturalidade, a criança vai se sentir mais tranquila nesse ambiente também. Agora, quando já tem uma questão preconceituosa da família, dos pais, de lidar também com essa questão, a criança também acaba aprendendo essa maneira, embora em outros lugares, em outros acessos, ela possa também ganhar uma visão nova disso, não só em casa, mas a visão que a gente tem em casa, ela é mais forte, né? Os pais ou responsáveis são sempre um exemplo, né? A criança acaba mirando dessas pessoas, digamos assim. Acaba servindo de exemplo, pode ser um exemplo positivo ou negativo Tá mesmo. certo. Se você em casa tem alguma sugestão, é só mandar para a gente pelo WhatsApp. O número você confere aí no vídeo, é o 15997585511. Bom, retomando o nosso papo aqui, e esse é um papel só dos pais ou a escola também tem uma participação fundamental aí na questão da educação para evitar esse tipo de problema, de preconceito, quando o assunto é diferença? Acho que a responsabilidade é de todos nós, né? Tanto da família, quanto da escola, quanto nós que exercemos esse papel, né, social ou a cidadania. Então, isso faz parte, né, da nossa convivência, porque às vezes a gente se depara com uma situação diferente, mas quem que disse que é diferente? Em primeiro lugar, é um ser humano, né? A gente tem que olhar vendo que é um ser humano, ele tem as diferenças, as dificuldades, mas nós também temos as nossas, né? Então, acho que isso vai da gente... acho que é uma reeducação, né? Por exemplo, hoje em dia já estão fabricando bonecas com esses sinais diferentes, né? Um aparelho de deficiência auditiva, etc. e tal. Então, as crianças vão estar imersas num novo contexto e isso vai facilitar. Embora, quanto tempo a gente vem, né, batalhando essa nova visão para que a gente consiga conviver de uma forma harmoniosa com todo mundo, porque em primeiro lugar, como eu disse, a gente é ser humano, então a gente tem que ter esse olhar, né? Se o outro tem diferença, ele teve que ter um aprendizado de vida, mas a gente também tem um novo aprendizado de como lidar com essa diferença. Você citou agora um pouco a questão dos brinquedos, né? Alguns já vêm com alguma muletinha, alguma coisa que aponte que existe, né, deficiência física, para se tratar isso com mais naturalidade. No caso de uma criança se deparar com uma situação assim pela primeira vez, qual que deve ser a reação dos pais ou a orientação dos pais? Uma situação que pode causar um certo constrangimento, ela vê alguém na rua, acaba, vamos supor assim, vamos dizer, caminhando um pouco mancando, ou apresentando mesmo alguma deficiência. Comenta com o pai, a pessoa ouve, fica um pouco daquela situação constrangedora. Como é que o pai deve orientar a criança que se depara numa situação dessa pela primeira vez? Tem que agir com naturalidade, né? Explicar, né, que aquela pessoa tem uma dificuldade, que apresenta essa dificuldade, mas que ela, né, ela tem uma vida, entre aspas, normal, né? Ela pode ir e vir nos seus lugares, né, nos seus sentimentos, nos seus sentidos, mas tem aquela dificuldade. Então, acho que tem que explicar para a criança, olha, ou uma pessoa que está numa cadeira de rodas, né? Ela se locomove daquela forma, né? Diferente da nossa, mas ela pode ir para todos os lugares também. Entendi. Filhos com preconceito desde cedo podem ser adultos intolerantes? Olha, essa questão é complicada, né? Mas... Depende do quê? Depende de vários fatores. Mas, assim, para não ficar muito abstrata a questão, eu acho que se a gente for lidando de uma forma, né, mais natural, real da questão, a gente pode estar
aprendendo novas maneiras, né, de olhar essa pessoa. A gente falou das deficiências físicas, mas tem as deficiências de transtorno mental também. Então, uma pessoa com transtorno mental, com uma dificuldade, ela pode ter o cartãozinho do ônibus, subir no ônibus, ir para o lugar que ela precisa ir, voltar, né? É importante essa convivência. E como você perguntou, né, quem é responsável por isso? Todos nós, né? Tem que ter a orientação em casa, tem que ter a conversa na escola. Agir com naturalidade, né? Seria essa a chave. Agir com naturalidade. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações de uma ótima tarde. Eu que agradeço.